E aí? Manda o nome aí, galera. Ô, professor, Opa, eu acho que tem diga. gente com Roblox aí, hein? Ou com Roblox aberto. Hã? Tem alguém com o joguinho aberto, hein? Tem gente jogando? É, eu acho que tem, porque tá aparecendo aqui pra mim. Aí é complicado, hein, velho? Ah, não, eu vou começar a chorar aqui. Vamos lá, então. Vamos ver se essa pessoa sai do joguinho. Ó, lá no exercício número 4, tá? No exercício número 4, tá dizendo ali assim, ó. Observe o quadro de botões do elevador de um edifício. A tecla T, a tecla com a letra T, indica que andar desse edifício mesmo? Vamos lá agora, foco aqui. O T indica o térreo do exercício, ou do edifício, tá? Beleza. Letra B. Se uma pessoa entrar nesse elevador no subsolo 1 e acionar a tecla 4, quantos andares ela vai se deslocar? Por que 3, João? Por que 3? Página 131, Daniel, tá aqui no quadro, ó. Então, se uma pessoa entrar nesse edifício no subsolo 1. Vamos lá, vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar aqui. Espera aí só um pouquinho, deixa eu pensar como fazer esse desenho. Espera aí, João, que eu já vou explicar. Vou pensar como fazer esse desenho para explicar para vocês. Pessoal, só refresquem minha memória com uma coisa relacionada a edifícios. Esse aqui, no caso, vai ser o térreo, né? Esse é o térreo, né? Tá, por isso que não tá batendo. Esse é o térreo, aqui é o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, vamos lá então. Vamos de novo. Se uma pessoa entrar nesse elevador no subsolo 1 e acionar a tecla 4, quantos andares ela vai se deslocar? Pensa aqui comigo, pessoal. A pessoa está aqui, ó. A pessoa está aqui, no subsolo 1, tá? Apertou a tecla número 4. Vamos ver quantos andares ela vai andar. Ó, ela está aqui.
1, 2, 3, 4, 5. Tá? Esse um andar, 2, 3, 4, 5. Então, se ela estiver no subsolo 1 e apertar a tecla número 4, ela vai andar 5. Porque nesse meio aqui nós temos quem? Nós temos o térreo, tá? E ela já está aqui no subsolo 1. Pegou a visão? Sim? Tá. Se ela estiver agora eu estou fazendo uma pergunta. Se ela estiver no subsolo 2 e apertar a tecla 6, quantos andares ela vai andar? Ah, Isadora primeiro mandou 7, depois ela já mandou 8, já corrigiu, é isso mesmo. A pessoa está aqui, ó, no subsolo 2. Se ela apertar para ir lá no 6, ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 andares, tá? Beleza? Entenderam? Ok. Se a pessoa estiver no quinto andar, se a pessoa estiver no quinto andar e apertar subsolo 2, quantos andares ela vai andar? 7, perfeito. Então, entenderam, agora eu vi que entenderam e pegaram a visão do negócio, tá? Agora eu quero que vocês visualizem esse prédio como outra coisa, mas eu vou ter que fazer só uma mudança nele, tá? É porque o prédio tem essa questão do andar térreo, aí depois é o primeiro, o segundo e o terceiro. Mas digamos que aqui fosse o primeiro, aqui o segundo andar, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Digamos que fosse isso. Eu quero que vocês imaginem esse prédio como uma reta numérica, tá? Onde nós temos os números positivos e os números negativos. Ó, 0, menos 1, menos 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Eu quero que vocês imaginem esse prédio como uma reta numérica nesse caso. Por quê? O subsolo do prédio, tá? É aquilo que está abaixo da terra, subsolo, está abaixo da terra, tá? Então, pensando na reta numérica, é o que está são os negativos, tanto que é indicado ali no elevador o valor negativo, tá? Beleza? É isso que eu quero que vocês imaginem ali. Agora, a letra C. Uma pessoa que entra no elevador e aciona a tecla com o número -2, deseja se deslocar para qual andar? Posso sim, Isadora. Então, mas o último ali, Lucas, nós vamos falar como? Subsolo 2, tá? Isadora, o que eu estava falando aqui era o seguinte, para vocês analisar esse prédio, ó, perceba que eu mudei, tá? Eu tirei o térreo aqui e já coloquei 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque eu quero que vocês olhem esse prédio como uma reta numérica, tá? Onde essa parte aqui, que é o chão do prédio ali, é o 0, tá? E aí, o que está para baixo da terra, que é o subsolo, é o negativo, e para cima os valores positivos. É eu pegar essa reta aqui e fazer isso aqui com ela, ó. Girar ela, tá? Vocês precisam enxergar
aquela mesma situação quando ela está escrita diferente. Porque, afinal de contas, aqui nós estamos trabalhando em reta numérica, tá? Nós estamos pensando na reta numérica, tá certo? Ah, detalhe, eu tirei o térreo aqui, mas, na verdade, o térreo, ó, o térreo eu posso deixar. Por quê? Agora eu pergunto para vocês, ninguém falou nada, eu coloquei, mudei, ninguém falou, agora eu pergunto para vocês, por que que eu posso deixar o térreo? Vocês pensando na reta numérica. Boa, perfeito. O térreo daí é o zero, tá? É isso mesmo. Então, imagine esse prédio como uma reta numérica, ok? Por nada. Número 5. Vai lá, fazenda número 5 aí. Eu quero que vocês leiam, interpretem e resolvam. Qualquer dúvida, estou aqui. Página 132. Não, a 6 não precisa. Por nada. Vou pegar uma água, pessoal. Vai fazendo essa número 5 aí que nós vamos explorar bastante ela. É muito massa esse exercício. Ô, João, não entendi isso aí não, velho. Por favor, deixa eu ver. Não, a 133 eu vou explicar ainda, Isadora, tá? Aguenta um pouquinho aí, filha. Tá? Assim que puder. Ó. Isso aí quer dizer, eu acabei a página 132? É isso, Vitão? Eu não sou muito bom de inglês, não, mas eu imagino que seja. Eu vou aí pela dedução. A gente vê nos joguinhos aí que finish é chegada, alguma coisa assim, terminar, término, fim, alguma coisa, né? Eu imaginei. And game over, translate. Eu geralmente nos jogos
sempre recebo game over. Porque tem jogos no celular, professor, que é tipo em inglês, né? É, fica difícil pra entender. Eu sempre procuro jogos em português, que daí dá pra entender. Aham. Podemos corrigir a 5, pessoal? Sim. Então, às vezes tem gente fazendo isso ainda, enquanto isso eu vou desenhar ela aqui, para vocês entenderem. Bíblia, eu acho que não tem serê. Seré. É Siri. Siri. No espanhol, o E e o O é mais. Como fala? Mais fechado, não é tão igual no português, que é E, O. Entendeu? É mais baixinho só. Você fala I, U. Tipo um U. É o. Entendeu? É aula de espanhol agora, professor. Que viagem é essa? Eu não estou entendendo nada, Bia. Ninguém entende nada. É aula de espanhol. Então, aqui, 31, esse daqui 12.500, esse daqui 8.300, esse 15.800, esse 3.950 e esse 27.400. Beleza. Dá para entender o gráfico aí, né? Para mim poder explicar para vocês. Afinal de contas, vocês têm ele na apostila aí. Então, quando eu for falando dos números aqui, se vocês não entenderem aqui no quadro, olhem na apostila de vocês, tá? Entenda que janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, tá? É um gráfico, vocês já conhecem gráfico, não é de hoje, né? Esse é chamado um gráfico de barras, que é indicado, de fato, barras para representar o que está acontecendo, os valores ali, enfim.
Ok, vamos lá. O gráfico apresenta o saldo bimestral de uma empresa no ano de 2018. Saldo bimestral da empresa. Pessoal, se está falando bimestral, quer dizer que eles têm esse saldo calculado de quanto em quanto tempo? De 2 em 2 meses. Bimestral. E se fosse trimestral? De 3 em 3. Se fosse semestral? De 6 em 6. Tá. Beleza. Estão sabendo, estão pegando a visão. Agora presta atenção na pergunta. Quantos bimestres eu tenho no ano? 6 bimestres. 1 bimestre, 2 bimestres, 3 bimestres, 4, 5 e 6 bimestres. Beleza. Quantos semestres eu tenho no ano? 2 semestres. Perfeito. Inclusive, nós estamos hoje no primeiro semestre ou no segundo semestre? Segundo semestre. Segundo semestre. Já entramos para o segundo semestre. Ah, né, professor? Quantos Nossa. trimestres nós temos no ano? 44. Tá pega, que trimestre. Isso aí. Beleza. Agora vamos lá, então. Esse eixo aqui, ó, isso aqui nós vamos chamar de eixo, tá? Isso aqui é um eixo que está indicando o que para nós? Números? Esse eixo aqui, sim, números, mas esses números são referentes ao quê? De dinheiro. Hã? Quantidade de dinheiro. Ao valor, né, desse saldo aí, tá? Porque é interessante que nós tenhamos isso como base para nós vermos, né? Porque digamos que nós não tivéssemos esse valor aqui, ó, ele não deu esse valor aqui, e nós temos que olhar por aqui. Nós saberíamos que o bimestre de janeiro e fevereiro, ele teria uma renda maior do que 30 mil. Não saberíamos quanto, mas saberíamos que seria maior do que 30, olhando nesse eixo que indica o valor, tá? Beleza. E aí, pessoal, nesse eixo aqui, nós podemos pensar como quem também, ó, dá uma olhada para esse daqui. Nós podemos pensar esse eixo como quem? Reta numérica. A reta numérica, tá? A reta numérica. Ó, o zero aqui, aí positivos aqui, negativos aqui. Detalhe. Como está falando de uma empresa, provavelmente é uma empresa grande, tá? Essa reta numérica tá de 10 mil em 10 mil. Tem um lucro alto, tá? Tem um lucro alto. Então, na hora de criar um gráfico, você não vai criar um gráfico e de 1 em 1. Você não vai de 1 em 1 nesse gráfico. Você já vai de 10 em 10 mil, né? Tanto para cima como para baixo, tá? Se é uma empresa, talvez, que tem um ganho milhões, tá em milhões ali? Não tá em milhões, não. É mil. Não, professor, não foi isso que eu quis dizer. Ah, Você pode fazer em 10 em 10 mil ou, se for uma empresa maior, milhões. isso é o que eu ia dizer. Se às vezes é uma empresa que tem um ganho um pouco menor, você faria de 1.000 em 1.000, você faria de 5.000 em 5.000, entendeu? Então tem tudo isso, né? Nesse caso aqui, o mais viável foi de 10 em 10 mil ali. Outra analogia para isso. Por exemplo, se eu quiser medir esse quadro meu, eu vou utilizar que unidade de medida para ele? Centímetros. Metro. Metro cabe melhor, né? Centímetro a gente utiliza aí quando é algo menor. Se você quiser medir a distância daqui até Paranavaí, você vai fazer como?
Quilômetro. Quilômetro. Então, é isso, é essa analogia que eu quero que vocês façam aqui. Aqui, o mais viável foi de 10 em 10 mil para essa O empresa. quadro a gente pode medir em polegada também. Hã? Em polegada. Polegada, tá bom. Então, vamos lá. Bimestral que se refere ao período de 2 meses. Bora lá. Então, nós temos aqui esse eixo que indica o valor e nós temos esse eixo que indica o quê? O dinheiro da empresa. Esse eixo aqui, ó. Quando nós falarmos em eixo, sempre em cima aqui assim, ó, e aqui vai ter o nome desse eixo, tá? Sempre. Então, aqui você pode ver que está escrito o quê? Valor. Valor. E aqui? Bimestre. Bimestre. Isso, perfeito. Vamos lá. Letra A. Em qual bimestre a empresa obteve o maior saldo? O Isso. primeiro. Então, a letra A foi janeiro, fevereiro, com 31 mil. Beleza. Fácil, né? Letra B. Qual é o menor saldo obtido? Esse saldo ocorreu em qual bimestre? No quarto bimestre, Julho e agosto. né? Que no caso é julho e agosto, Tá chegando meu nível, professor. que foi de menos 15.800. Ó, para indicar o saldo negativo aqui, ó, o menos, depois o RS do dinheiro, né, do sistema monetário, e o valor. Essa Não pode empresa... esquecer do centavo. Hã? O centavo. O que tem? Não pode esquecer de colocar. Tá ali, ó, 0,00. Não, você tava explicando como é que colocava, você deu, não tô Ah. comentando, que não pode esquecer. Essa empresa obteve lucro ou prejuízo no bimestre correspondente aos meses de maio e junho? Prejuizão. 8 pau de prejuízo. Prejuízo. Prejuízo de quanto? 8.300 cruzeiro. Maio e junho. Foi um prejuízo de 8.300. Tá. Agora eu vou começar a fazer perguntas além. Vocês vão utilizar esse lado aqui, ó, aqui Manda bala. para escrever aí, para resolver, tá? Ô, professor, Ah, sabe como é que o povo que fala aqui em Mirador? Por exemplo, o número 8.300. Ah, mas ele me cobrou 8.300 pila. 8.300 bilha. Ah, não, pilha. Ó, Pila. presta atenção. Presta atenção. Vocês vão colocar aqui, ó. Vocês vão colocar aqui uma letra D, tá? Eu vou digitar no chat, vocês vão escrever ela e resolvê-la. Claro.
Aí, adicione essa letra D ali e resolva ela. Quero ver. Pronto? Pode fazer? Tá, beleza. Mas antes de eu fazer, eu quero saber como que vocês fizeram. Ou melhor, quanto deu? Prejuízo ou lucro e de quanto? Agora que eu vi que o João Vitor mandou um negócio. Dadas as palavras aí, João. Lucro de 46.800. Todo mundo chegou a essa resposta? Lucro de 50.750. Alguém mais? Alguém menos? Vamos lá. Tá, beleza.
Agora eu quero saber como que vocês fizeram. Se quiser abrir o microfone, vai ser até melhor falar como que foi feito. Ô, professor, Hum. eu não fiz ainda não, mas na minha cabeça é somar os negativos, somar o positivo e tirar o negativo do positivo. Exatamente o que eu fiz. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Mas sabe por que que eu estou falando isso? Porque tem gente que, por ver esses dois números negativos, não pensa em somá-los. Mas, pessoal, você pode. E a ideia que eu sempre vou utilizar é a seguinte: digamos que eu estou devendo R$ 5 para o Jair e estou devendo R$ 5 para o Vitão, tá? O professor paga Quero ir. pra nós e fecha a conta. Eu estou devendo R$ 5 para cada um deles. Eu posso somar o que eu estou devendo. Sim. Eu estou devendo 10. Mas vocês têm que tomar cuidado. Tem gente que não entra isso na cabeça. Então vamos lá. Mas quando você soma depois, professor, depois você vai tirar. Quando você soma os valores aí que você está devendo, depois que você pegar o dinheiro para pagar, você tem que diminuir esses R$ 10. Pra ver quanto vai ficar, entendeu? Exatamente. Então eu vou somar essas duas dívidas E e eu depois vou de. ficar com uma dívida só. Mas é uma dívida, ou seja, é um saldo negativo, né? E eu somo todos os positivos. Então vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. Vamos somar lá 31, 12.500, 3.950 e 27.400. Isso daqui é o do lucro, né? Então, isso aqui, ó, é o lucro. Do lucro. Nós vamos ter aqui 0, 5, aqui 18, subiu 1, 7 com 3, 10, 12, 13, 14, subiu 1, 2, 3, 6, 7. Opa, então essa empresa, nesse ano, faturou, né, 74.850, tá? Qual que foi o prejuízo? Vamos fazer o prejuízo aqui. Então, aqui nós vamos fazer o prejuízo. Vamos chamar de preju. Nós temos de prejuízo 15.800 e 8.300. Você vai somar o que você teve de prejuízo. Como assim, professor? As suas dívidas. Você soma as suas dívidas para você ficar com uma dívida só, né? 0, 0, 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11, 12, 13, subiu 1. Então, você teve de prejuízo 23.100. Agora, eu sabendo que isso daqui é prejuízo, tá? Eu vou ter que tirar isso daqui disso que eu ganhei no ano, né? Então, nós vamos ter aqui, vou fazer aqui a continha agora, tá? Ó, 74.850 menos 23.100. 0, 5, 7, 1, 5. 51.750. A empresa fechou o ano com esse saldo daí, de 51.700 e... Ô, professor, o meu deu 54. Você fez errado, professor. Opa, na onde? Vamos Isso que eu ver, tava então. percebendo. Ali no 5 mais 8, você colocou 3, sendo que tem um ali em cima para adicionar. Então, 14. É Esqueci isso do aí que eu 1. tava percebendo mesmo. Valeu. Valeu, desculpa. Então, aqui, ó. Dá 54. 50.750. Beleza? O meu ainda deu errado. O meu Deu quanto? O meu deu 70.900 menos 24.100. Eu errei aqui. Dá uma olhada nessa continha aqui. Agora sim, só
Só quero entender a cabeça de vocês. Vamos pensar em uma empresa mesmo aqui, tá? Você poderia considerar essa empresa sendo do quê? Olhando o gráfico, sabendo que janeiro teve esse tanto, depois esse tanto, e veio para esses. Você poderia considerar que isso é uma empresa do quê? Professor, Uma eu coisa que esqueci faz de tomar sentido. Uma coisa que faz sentido com a época do ano, né? Ó, os meses, os valores, uma coisa que faz sentido. Oi? Não entendi. Eu só quero incitá-los, vocês em suas curiosidades agora, na seguinte questão. Se fosse para mim falar para vocês, ó, olha para esse gráfico aqui, sabe que janeiro e fevereiro teve esse ganho, depois esse, aí aqui foi negativo, e depois esse, tá? Subiu. A empresa está tendo esse padrão aí de ganho e perca. Você poderia dar uma ideia de que tipo de empresa seria isso? Uma coisa que faça sentido com a época do ano, você olhando isso. Eletrônicos? Não sei se eletrônicos teria esse sentido nessa época do ano cair assim. Natal? Mas como assim uma empresa de Natal? Tá, uma empresa de roupa, beleza. Mas que tipo de roupa para fazer sentido com o gráfico? Se você trabalhar só com roupa de calor, vai ter um prejuízo. E se você trabalhar só com empresa de frio, Certo. no verão você vai ter prejuízo. Agora sim, agora fez sentido, tá? É isso que eu quero que vocês pensem. Porque, olha só, eu falo exatamente. Pessoal, peraí só um pouquinho que estão batendo palma ali. Peraí, rapidinho. Pode ir lá, toma aqui. Uma perca por causa da seca, né? A pessoa voltou pro Roblox. Pronto, voltei. A mulher veio vender um salgadinho ali, daí eu fui lá comprar, né? Ela tá trabalhando também, né? Então Um dia você der que esse sargadinho pra mim, professor. tem que ajudar, né? Eu falei para ela, não repara que eu tô assim, não, porque eu tô de. Deixa eu ver se. De chinelo, ó. Tô de calça e chinelo aqui. E eu falei para ela, não repara que eu tô assim, Esse não. salgadinho, professor, perto da hora do almoço, professor. Que isso, professor? Isso aí De é jaleco. maldade, cara. De jaleco. Aí ela olhou assim, eu falei, não repara não, moça, que eu tô dando aula ali.
Eu falei para ela, você tá fazendo seu serviço também? Peraí que eu vou te ajudar. Ah, eu não tô com calor não, Lucas. Eu sou acostumado a usar calça, camisa assim. Mas enfim, voltando. Uma coisa que faria muito sentido aqui de fato é algo relacionado à praia mesmo, né? Vamos pensar isso. Por quê? Esses meses aqui, ó, são meses, né? Novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, é onde tem mais pessoas de férias, é o verão em A si, época, né? né? E é época, é a alta temporada, como se diz, da praia, né? Já esses meses aqui é o frio, ou seja, não tem muito sentido, né? As pessoas, claro, existem finais de semana que mesmo no frio tá calor, por exemplo, agora nós estamos na época do frio, mas ontem mesmo estava calor, mas enfim, no geral, se pega uma época que faz muito frio, aquelas empresas ali na beira-mar, como se diz, aí vai ficar complicada a situação. Mas isso só a título de curiosidade, para vocês entenderem a situação aqui, tá? Só olhar para o gráfico e pensar do que poderia ser essa empresa, né? Aí, beleza, então. Tá certo. Vamos agora vamos continuar as explicações ali. Vamos lá. Na página 133. Todo mundo na página 133. A reta numérica. Observe como podemos representar os números das fichas a seguir em uma reta numérica. Nós já estamos falando dela já desde o outro dia. Inicialmente, estabelecemos um sentido e marcamos a origem, o, que corresponde ao número zero. Nessa reta, à direita do zero, o sentido é positivo. E à esquerda, o sentido é negativo. Então, agora eu vou apagar tudo isso daí que eu fiz. E nós vamos começar, de fato, a falar da reta numérica mais uma vez, que eu já venho falando com vocês desde outra aula. Ô, professor, vamos fazer até 11h30? Não. Por favor. Você é um carro de Fórmula 1, então, você fala? Não, professor, é que eu faço assim mesmo. Até aqui em casa. Por favor. Engatou marcha. Safadinho. Meu Deus, você é zoeiro mesmo, hein? Falar em Fórmula 1, pessoal, eu gosto bastante de Fórmula 1. Eu vou na quarta-feira de manhã. Também gosto, professor. Eu acompanho bastante Fórmula 1. Eu gosto. E ontem foi muito legal, sabe por quê? A Fórmula 1 tem sempre, ela premia a cada corrida ela premia o primeiro, o segundo e o terceiro da corrida, né? Tá. Na corrida passada foi o Valtteri Bottas, o Lewis Hamilton em primeiro e segundo, os dois da Mercedes. Cara. Então você assiste também, né, Vitão? E ontem o primeiro Os da Mercedes são os melhores. Ontem. Pra mim. Não, salgadinho, mano. Não, ô, professor, você não sabe falar. É só um salgadinho. Um salgadinho. Escuta. E o interessante da corrida ontem, né, foi que na hora do pódio, de entregar ali o troféu, né, a premiação... Foi afastado e com máscara. Foi... Hã? Foi afastado um do outro, assim, o pódio. Ainda com máscara. O pódio afastado. Mas foi um robô que entregou. E foi muito... mano. Um robô que entregou. O que você não tá entendendo? Não, a melhor hora foi a mulher da Mercedes olhando pra frente e o Hamilton vai lá e despeja tudo o champanhe dentro da cabeça da mulher. O que você não tá entendendo, Bia? Foi mesmo. O que você não tá entendendo, Bia? Não salgadinho, mãe. Então vamos lá. Página 133. Página 133, reta numérica. Beleza. Quando der problema na minha internet, eu vou ter que sair sem querer, tá, professor? Não tô querendo sair. Não, brincando. Tô brincando. Reta numérica. Beleza. De menos depois de carro de corrida. A aula de matemática tá como? Vamos lá, então. Eu tenho uma reta, certo?
reta. Eu tenho uma reta aqui. Nessa reta, eu vou indicar... Eu tenho uma reta torta. Eu vou chamar ela de centro. Ou seja, de centro não. Desculpa, centro não. Eu vou chamar de origem. Ou seja, onde tudo começa. Tá? A origem eu vou chamar de O. A origem O. E nessa origem O, vai ser representado pelo valor 0. Tá? Na origem O, nós temos o valor 0. Beleza. Se eu partir para cá, isso eu já fiz com vocês outro dia. Se eu partir para cá, eu vou ter os valores o quê? Positivos. 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 E se eu partir para cá, eu tenho valores Negativos. negativos. Nada de difícil, nada de segredo por enquanto, tá? Uhum. Beleza. Em seguida, adotamos uma unidade de medida de comprimento e a destacamos na reta nos dois sentidos. Então, para cada ponto destacado, indicamos um número positivo ou negativo, de acordo com o sentido. Então, aqui, sempre, quando fala dessa unidade de medida, tá? Sempre vai ser a mesma distância um do outro. Então, deixa eu só indicar que aqui eu vou colocar como o de origem e aqui embaixo eu vou colocar os valores, é o 0. Então, o 1 aqui, o 2 aqui, o 3 aqui, o 4 aqui. O menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante, tá? Por fim, representamos os números das fichas, indicando pelas letras A, B, C e D. João Vitor, é bom comer banana para cãibra, para não dar cãibra. Come banana. Deixa eu só ver aqui, eu vou ter que colocar mais um valor para cá. Mas come, pode comer banana. Menos 5, Jair, chega. Então, aqui nós temos o valor B. Aqui nós temos o C. No 3 nós temos o A. E aqui nós temos o D. Tá? Peguei pontos aleatórios ali, pessoal, presta atenção. Peguei pontos aleatórios nessa reta numérica e indiquei. Chamei esse aqui de menos 5, esse de menos 1, ou melhor, no menos 5 eu vou chamar de B, no menos 1 de C, no 3A e no 5D. Beleza? Sabendo que sempre de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro, eu vou ter uma unidade de distância, tá? Não está identificado se é centímetro, se é metro, por isso só uma unidade de distância. Beleza? Note que na reta numérica, os números são dispostos em ordem crescente, da esquerda para a direita. Então, ó, da esquerda para a direita, os números vão ser sempre crescente, tá? Apesar, ó, eu não estou falando partindo da origem agora, é isso que você tem que entender. Eu estou falando da reta em si, esquece a origem, tá? Da reta em si. Essa reta aqui, ó, ela vem crescente da esquerda para a direita. Agora, se eu pensar em origem, tá? Se eu pensar em origem, para cá eu tenho os valores positivos e para cá eu tenho os valores negativos. Mas da esquerda para a direita, essa reta é crescente, tá? Por exemplo, o número menos 2 é sucessor de menos 3, tá? Beleza. Qual que é o sucessor de menos 5? Quem é o sucessor de menos 5 aqui? Menos 4? Menos 4.
Por isso que a reta numérica, ela tem sempre essa flecha indicando para cá. E sucessor é o que vem depois, né? Então, quem vem depois do menos 5 é o menos 4. Não vai falar o menos 6, porque a reta é crescente para lá. O menos 6, nesse caso, ele vai ser considerado o quê? Que não existe. Por que não existe? Não existe o número menos 6? Existe. Ele não tem aqui na minha reta, mas ele existe. E o que o menos 6 é do menos 5? Ele é o antecessor. Muito bem, Isadora. Muito bem. É assim como se eu pegar o 2 aqui. Quem que é o sucessor do 2? É o 3. O 3. Quem que é o antecessor do 2? É o 1. O 1. Assim vai funcionar para os negativos. O sucessor é sempre o que está à sua direita, ó, sempre o que está à sua direita, o antecessor que vai estar à sua esquerda. Então, desse modo, nós pensando isso para comparar números na reta numérica, tá? Para comparar números na reta numérica, o maior vai ser sempre aquele que está à direita, tá? O maior será sempre o que está à direita, sempre, tá? Se eu pegar o menos 4, o que estiver à direita do menos 4 é maior do que ele. Se eu pegar o 5, o que estiver à direita dele é maior do que ele. Fala um para mim maior que o 5. 6. 9, enfim. Mas eu poderia ter aqui, ó, o 5,1. O 5,1 já está à direita do 5. É maior, tá? Exatamente. Pedi isso só para vocês entenderem, tá? Mas é isso mesmo. Ok. Além disso, nessa reta numérica aparecem os números naturais. Quais são os números naturais mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mas tem o 0. Isso. E os inteiros negativos, tá? Os inteiros negativos são esses, menos 1, menos 2, menos 3. Inteiro é aquele número que não tem vírgula, né? Ele não é decimal. Então, nesse caso aqui, todos são inteiros, só que são negativos. Eles não são naturais. Eles são inteiros negativos, tá? Beleza. A distância entre duas marcas consecutivas é sempre correspondente à unidade de medida de comprimento adotado, por exemplo, 1 centímetro. Essa distância de um para o outro vai ser sempre a mesma ali. Cada número destacado na reta numérica é chamado abscissa. Por exemplo, a abscissa do ponto B é menos 5. Lembrem-se disso daqui, ó. Lembre-se dessa palavra, abscissa. Professor, o que é a abscissa ali? Nós temos, nessa reta que eu fiz aqui, alguns pontos destacados, alguns números destacados. E quais são esses destacados? Nós temos destacado ali o A, o B, o C e o D, tá? Por algum motivo foram destacados esses números. O nome dado para esses números destacados aqui é a abscissa. Quem é a abscissa de A? 3. 3. A abscissa do A é o 3. Quem que é a abscissa do B? 5 menos. Menos 5. Isso. Menos 5. Quem que é a abscissa do C?
Menos 1. Menos 1. E quem é a abscissa de D? Menos 5 mais 5. Oh, meu Deus. 5. Não, é só 5. Vamos definir aqui, ó. Quando nós falarmos dos valores positivos, nós vamos falar o valor. Tá? A abscissa do A, 3. A abscissa do D, 5. Agora, se nós falarmos de negativos, tá? Primeiro, menos, e aí você vai falar o valor, menos 5, menos 1, tá? Vamos deixar combinado assim. Beleza. Reunindo os números naturais com os números inteiros negativos, obtemos os números inteiros. Então, ó, nós já vimos isso ano passado, que os naturais são quem? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e vai embora, né? E nós vimos agora os inteiros negativos. Os inteiros negativos, nesse caso, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, e assim por diante. Só que aí, pessoal, eu quero que você pense o seguinte comigo agora, ó. Pensa comigo aqui, ó. Pensa comigo aqui, ó. Pensa aqui. Ó, se eu tô falando que esse pedaço aqui, ó, para cá, é inteiros negativos, o que eu posso falar desse pedaço para cá? Eles são os positivos, sim. Mas, ó, pega na minha visão. Da origem do 0 para cá, inteiros negativos. Se eu fizer disso para cá, eu vou ter os inteiros, o quê? Positivos. E os inteiros positivos é quem? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mas aí, se você olhar para os naturais e para os inteiros positivos, eles são o quê? Eles são iguais, né? Aí agora eu peguei essa reta numérica, eu separei ela em inteiros negativos e eu separei ela em inteiros positivos, tá? Mas se eu quiser falar só dela, eu vou chamar do quê? Inteiros, tá? Aqui eu separei inteiro negativo e inteiro positivo. Mas se eu falar dela num todo, eu vou chamar do quê? De inteiros, que vai ser, por exemplo, veio aqui menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e foi embora, tá? E aí você pode concluir que os naturais, eles estão dentro de quem? Os inteiros, né? Os naturais estão dentro dos inteiros. Muito bem. Especificamente, os naturais, eles são os inteiros positivos. Positivos. Mas entenda que nós temos inteiros negativos, inteiros positivos, e se eu juntar os dois, Temos os inteiros. Você vai ter os inteiros. Tá certo? Sim. Beleza. Agora vamos lá, na página 134. A distância de um ponto à origem da reta numérica é chamado módulo ou valor absoluto. Ih, professor, agora lascou.
Não sei, nunca nem ouvi falar disso aí. Presta atenção. Vou apagar isso daqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou desenhar a reta numérica novamente. E vou marcar alguns pontos nela. Embaçou tudo. Espera aí, já eu foco novamente. Deixa eu só fazer aqui. Então tá. Presta atenção comigo. A distância de um ponto à origem da reta numérica é chamado módulo ou valor absoluto. Então eu marquei aqui esses dois pontos. Tá? Marquei esses dois pontos. Quem que é a abscissa do B ali? -5. -5. E quem que é a abscissa de A? 3. 3. Beleza, legal. Agora entenda que a distância desses pontos que eu marquei, seja do B até a origem ou do A até a origem, nós vamos chamar de módulo ou valor absoluto. Então, ó, módulo ou valor absoluto. Módulo ou valor absoluto. O que é isso, professor? Nós não estamos falando em distância. Não estou falando em distância. Me responde uma coisa agora. Tem distância negativa? Você consegue uma distância negativa? Não. Não tem como você ter uma distância negativa. Aí você vai falar, mas professor, eu estou aqui ó, na parte dos negativos. Não, mas você não tem distância negativa. Qual que é a distância? A distância desse B até o O. Qual que é a distância? 5. 5. 5 que? Ah, não falou se é metro, se é centímetro. 5 unidades de medida, então. Então, ó, 5 unidade de medida. Vou colocar um M ali, unidade de medida. 5 unidades de medida. Professor, tá na parte negativa. Não interessa, tá? Não interessa estar na parte negativa. Não tem distância negativa. Ah, e aqui, professor? Qual vai ser a distância? Agora deu boa, não deu B.O.D. Qual é a distância aqui? 3. 8. 3 unidades de medida. Beleza. Olha só que bacana. Entenda quando eu falo essa questão de não ter distância negativa, tá? Eu utilizo sempre o exemplo assim, ó. Pensa você num carro, tá? Pensa você dentro de um carro. Você pegou esse carro 0 quilômetro lá na garagem, né? Você acabou de comprar ele, você vai sair da garagem com ele. Aí você engatou a primeira ali e saiu com esse carro. Aí você andou uma esquina com esse carro, né? Marcou 100 metros lá na quilometragem. Marcou 100 metros, porque uma esquina, né? Geralmente 100 metros, você andou 100 metros. Aí você se deu conta que você esqueceu o seu celular lá na loja.
E aí você está numa rua ali, você fala, não vou virar o carro não, vou engatar a ré. Né? Você engata a ré e vai voltar com esse carro de ré. No que você voltar de ré, aquela quilometragem sua, ela vai voltar também? Não. Não, ela não vai voltar. Ela vai, a hora que você chegar lá na loja, ela vai marcar quanto essa quilometragem? 200. Vai marcar 200, tá? Então, não quer dizer que você está indo de ré, vai diminuir. Não. Então, entenda, nós não temos distância negativa. Então, a distância aqui de B a O é 5. E por que que fala módulo ou valor absoluto? Tá? Como que é essa notação, professor? Ó, módulo ou valor absoluto. Nesse caso aqui, ó, nós vamos fazer isso. Se eu sei que eu estou na parte dos negativos, mas eu estou pedindo a distância, você faz isso daqui com o seu número, ó. Você coloca essas duas barrinhas. Isso aqui são duas barrinhas e coloca o valor dentro. Essas duas barrinhas, elas indicam módulo, elas indicam valor absoluto. E isso daqui faz com que o número fique dessa forma. Tá? Eu sei, João Vitor, por que nós usamos. João, quando nós começamos esse conteúdo, nós já falamos por que usar os números negativos. Temperatura, várias coisas, saldo, nós já falamos disso, tá? Agora, o saldo da conta negativo aí. Presta atenção, presta atenção. Módulo ou valor absoluto é indicado por essas duas barrinhas, tá? Estou pedindo a distância, estou na parte dos negativos, eu vou ter que colocar esse valor negativo meu em módulo. Eu vou ter que colocar em valor absoluto. Quer fazer o quê? Colocar ele dentro dessas duas barrinhas e aí você vai indicar que ele é igual a 5 ou igual mais 5. Ah, e se eu pegar o 3 ali, professor? O 3 você vai pegar ele assim ou com o sinal, que vai ser igual a 3 assim ou com o sinal. Porque quando é positivo, nós podemos indicar com ou sem o sinal. Quando for negativo, nós temos que indicar com o sinal. Então, esses outros aqui, ó, todos poderiam ficar sem o sinal. Mas o que é negativo, nós precisamos do sinal ali, tá? Beleza? Então, resumindo aí, lendo agora o que a apostila trouxe, tudo que eu resumi, a distância entre o ponto B e a origem O são 5 unidades. Aqui, 5 unidades que nós colocamos, né? Então, eu tenho, como é a parte negativa, eu estou falando da distância desse ponto até a origem, eu vou falar em módulo ou valor absoluto. E aí, esse menos 5 aqui, ele se torna o 5 em módulo, tá? E a distância entre o A e a origem são 3 unidades. Logo, o módulo de 3 é 3, tá? Módulo ou valor absoluto é a mesma coisa, mas a maioria das vezes vocês vão encontrar escrito módulo, tá? A maioria das vezes vai encontrar escrito módulo. Beleza. E aí, indicado pelas barrinhas. Tá. Agora, observe a reta numérica a seguir. Note que os pontos B e D estão a uma mesma distância da origem, ou seja, 5 unidades. Porém, estão localizados em lados opostos. Tá bom. Eu tenho o ponto B aqui, no menos 5, e vou marcar aqui, ó. Vou marcar um ponto C, no mais 5, tá? Vou apagar esse aqui. E vou utilizar o do C agora. Que vai ser 5 unidades de medida também. A distância de ambos até a origem é a mesma? For B e D, sim. Isso. O B e o C, tá?
O B e o C. Apesar do desenho, se olhar pelo desenho assim, você vê que não dá, né? Porque eu não tenho uma medida de fato aqui, mas... Qual desenho que é? Eu fui no banheiro. Esse daqui, Jair, a reta numérica, Ah, sim, sim, sim. tá? Se você olhar aqui, ó, não dá a mesma distância, né? Olhando aqui pelo desenho. Mas aqui, indicado aqui, é a mesma distância, os dois? Sim. Esse daqui, em valor absoluto, 5. E esse daqui também, 5, em módulo 5. Beleza? Nesse caso, dizemos que os números menos 5 e 5 são números opostos ou simétricos. Ô, professor, o meu C tá no -1. Não, Jair, essa aqui já é outra reta. Qual? Essa aqui que eu tô fazendo já é outra reta. Eu tô na página 134. Fui no banheiro. Obrigado. Eu não mudei aqui em cima também. Mas, enfim. Tá? Beleza. Então, ambos aqui estão à mesma distância da origem, do zero. Só que eles são o quê? Eles estão opostos um com o outro. Certo? Porque um é mais 5 e o outro é menos 5. Então, se você tiver números iguais, mas com sinais diferentes, você vai chamar eles do quê? Números opostos ou números opostos ou simétricos. Então, exemplos aqui, ó. Menos 5 e 5. Fala outro exemplo aí para mim. Fala outro Dá pra exemplo falar aí. assim, ó. Igual minha mãe fala. É o mesmo, só que diferente. É o mesmo, só que diferente. Então, vamos nessa ideia aí, Jair. Olha lá. 9e menos 9. Tá? É o mesmo, só que diferente. É o mesmo número, mas sinais diferentes. Então, eles vão ser chamados de números opostos ou simétricos. Pensa em simetria, aquele eixo de simetria aqui, eles vão estar à mesma distância. Por isso, opostos ou simétricos. Poderia colocar, por exemplo, menos raiz de 7 e raiz de 7 são simétricos. Tá? Por quê? É o mesmo, só que diferente, como disse o Jair. Nós poderíamos pegar, por exemplo, o 1 sobre 2 e Ô, professor, 1 sobre 2, como tá? diz minha mãe, no caso, né? Ah, não sei, você falou aí, tá? Eu falei porque ela fala. Tá certo. Mas então, vamos lá. Vamos lá. Se eu falar em números opostos, para finalizar agora, se eu falar em números opostos, eu vou ter que lembrar do quê? Geralmente é utilizado números opostos, não simétricos, tá? Mas tenho em mente os dois. Se eu falar em números opostos, serão os sinais diferentes, ou seja, eles estão à mesma distância da origem. Porque distância nós não temos negativa. Apesar desse número ser o menos 5, mas a distância dele até o zero é de 5 unidades. E esse número que é positivo é o 5, a distância dele até o zero é de 5 unidades. E aí, falando em distância de um número até a origem, nós vamos falar de módulo ou valor absoluto. E aí, nós utilizamos o que para indicar? Essas barrinhas. Então, todo valor, pense comigo, todo valor que você colocar em módulo, ele vai se tornar positivo. Resumindo, o módulo ou valor absoluto. Pegou um valor, colocou em módulo, pegou um valor que é o valor absoluto dele, coloca essas duas barrinhas e ele vai sair como positivo. Se ele for positivo, continua positivo. Se ele for negativo,
vira positivo. Ó, eu tenho um positivo, continua positivo. Os erros que mais o pessoal comete aqui, quando eu coloco um valor positivo dentro do módulo, a pessoa vem aqui e coloca negativo. Tá errado, vai perder a questão. Tá? Por que nem para o ímpar? Não entendi. Então, aqui, ó. Negativo vira positivo. E positivo continua positivo. Aí, ó. Então, se falar em módulo ou valor absoluto, negativo vira positivo, indicado por essas barrinhas aqui, em volta do número. E o positivo continua positivo. Beleza? Na próxima aula, nós finalizamos essa explicação aí, para depois nós entrarmos em atividade. Tchau, professor. Tchau. Alô? Deixa eu ver. Ímpar mais ímpar da par, ímpar mais par da... João, não é bem assim não, tá? João Pedro e Lucas, eu preciso falar com vocês, não saiam. João Pedro e Lucas, eu preciso falar com vocês. Falou, falou. Vai lá jogar Roblox, Twitch, agora você pode. Falou. João Pedro e Lucas, preciso falar com vocês. Valeu!